Muitas pessoas, principalmente servidores públicos, aposentados, pensionistas, estão com a renda bem comprometida para pagamento de empréstimos consignados e empréstimos pessoais. E realmente tem muitas dúvidas se é possível e se eles têm direito a pedir a revisão desses empréstimos. Então eu vou passar duas informações aqui para vocês, super interessante para desde já verificar se vai ser possível ou não, que são duas informações base desses pedidos de revisão. Tá? Uma é em relação à questão de empréstimo consignado, empréstimo pessoal e a limitação sobre a renda líquida, que no caso é 35%, e outra situação é sobre a própria taxa de juros, se vai ser possível pedir a revisão ou não. Então são dois tópicos distintos. Tá? Vamos lá em relação ao primeiro tópico, 35% sobre a renda líquida. O que acontece? A lei já deixa bem claro que empréstimo consignado, o valor da parcela, que seja de um empréstimo, 2 empréstimos, 10 empréstimos, o valor total das parcelas que pode ser descontado é de 35% sobre a renda. Tá? Então tem uma situação que várias pessoas estão pagando já só de consignado mais de 35% sobre a renda. Nesse caso, é possível pedir a revisão sim, vocês têm direito a pedir. Tá? A segunda situação, a gente está vendo que muitas instituições financeiras ficam oferecendo, ainda mais tem esse mercado de compra, de troca de um banco para o outro, de reparcelamento de consignados. Então, as instituições acabam entrando em contato com as pessoas, fazendo oferta de consignado. Existem pessoas que já comentam, falam, mas minha margem consignada, ela já ultrapassou os 35%, ela já chegou no limite, não vai ter como fazer o consignado. E existem outras pessoas que nem têm esse conhecimento. Tá? Então, as instituições falam, não, a gente vai fazer o empréstimo para você, ou vai fazer uma renegociação e um novo pagamento de outro valor, vai sobrar um troco para vocês, normalmente é esse tipo de informação, tá? E você fique tranquilo, você vai fazer a contratação conosco, se não ficar consignado, ou seja, o que é o consignado? Vai ficar lá no lerite, no contra-cheque registrado esse empréstimo, esse desconto da parcela, que desconta direto da folha de pagamento, tá? Então, as instituições acabam comentando, você fique tranquilo que se não conseguir consignar na folha, no seu contra-cheque, no seu comprovante de renda, a gente vai descontar direto da sua conta corrente. Nesse sentido, acaba se transformando num empréstimo pessoal. Por quê? As instituições financeiras elas têm conhecimento dessa limitação legal. Tá? E, então, nesses casos, esses empréstimos pessoais, a justiça ela acaba equiparando ao empréstimo consignado, justamente para garantir a dignidade da pessoa humana, para garantir o nosso mínimo existencial. Tá? Então ela acaba equiparando e acaba utilizando a mesma regra do consignado, que é o quê? 35% sobre a renda. Então nesses casos existem pessoas que têm 2 ou 3 empréstimos consignados e tem um empréstimo pessoal. Na hora que for feita a revisão, isso eu estou falando só de um tópico, que é dos 35%. Na hora que for solicitado o pedido de revisão, vai englobar todos esses empréstimos. Empréstimos consignados e empréstimos pessoais. Então, é esse tipo de caso. Você tem que verificar se o seu caso está totalmente englobado nesse sentido. Tá? Outra situação é da própria taxa de juros. O que acontece? O Banco Central do Brasil, que é o banco regulador das instituições financeiras, ele tem planilhas, tá, que elas são consideradas taxas médias de mercado, de acordo com cada empréstimo, de acordo com cada negociação financeira. Tá bom? Então, dentro dessa taxa média de mercado, óbvio que tem bancos que cobram taxas de juros menores, outros bancos que cobram taxas de juros maiores. Então, é tirada uma média. Tá? O que está acontecendo na prática? Várias pessoas também acabam que estão pagando 1.000% de juros ao ano, 900%, 1.100%, ou seja, ultrapassa muito a taxa média de mercado. Ultrapassa 4, 5, 6, 7 vezes a mais a taxa média de mercado. Então, isso perante a lei, perante a Constituição e o Código do Consumidor, é considerado abusivo. Nesse caso, também é possível pedir a revisão da taxa de juros, tá bom? Então agora eu vou fazer um resumo para vocês. Primeiro ponto, os 35% sobre a renda. Tá? Nesses 35% sobre a renda vai ser feito um pedido de revisão, você tem direito a fazer esse pedido de revisão para limitar o valor de todas as parcelas dos consignados e, em determinados casos, dos empréstimos pessoais, que são equiparados a consignados, a 35% da renda líquida.
Tá? Então, nesse caso, vai manter todas as outras informações, só vai fazer essa limitação. Tá? Então, às vezes a pessoa ela tem um empréstimo que tem que pagar em 36 vezes, outro em 40 vezes, outro em 60 vezes. Tá? Se for para fazer toda essa limitação dos 35%, o que vai aumentar? Vai aumentar só o prazo, justamente para diminuir o valor da parcela. E esse que vai ser o objetivo, para dar um fôlego a mais para a pessoa conseguir sobreviver, né? Pagar suas contas básicas, enfim, ter sua manutenção básica aí. E no outro caso é a taxa de juros. Tá? Então, a pessoa pode ter direito tanto a essa limitação dos 35%, como se analisar da própria taxa de juros. Se estiver bem maior que a taxa média de mercado, dá para fazer esses dois pedidos. Pode ser que seja feito só um pedido da limitação dos 35%, como pode ser que seja feito só um pedido da taxa de juros. Tá? Então, esses são os dois pontos principais que está acontecendo normalmente na prática, que muitas pessoas estão realmente com essa problemática. Para falar casos para vocês que a gente verifica aí no dia a dia de informação, existem pessoas que até estão pagando de empréstimos 100% do salário, tá existindo casos nesse sentido sim, que pegam um consignado aqui, aí depois tem outros 3, 4 ou 5 consignados para tentar ficar se bancando, aí já ultrapassou a margem, acaba recebendo proposta de em teoria ser consignado, mas só que é registrado como empréstimo pessoal, tá? Então tá acontecendo sim. E isso, querendo ou não, é o que eu sempre comento. Afeta todo mundo, afeta a economia, porque prejudica a economia nacional e acaba, enfim, dá uma desestrutura total no sistema, como eu comento normalmente. Então, enfim, pessoal, eram essas informações que eu queria passar nesse vídeo para vocês. Eu acredito que tenha ficado bem esclarecido, mas se vocês ficarem com qualquer dúvida, pode deixar algum comentário, pode deixar alguma informação, que pode ser que nos próximos vídeos ou até mesmo nos stories do Instagram eu tire essas dúvidas de vocês, tá bom? Um abraço e até os próximos vídeos.